Olá pessoal, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua vida. Estaremos abordando hoje o capítulo 4, que tem sobre o tema o líder, né? Nossa quarta aula do curso básico de teologia. Como disciplina nós temos administração e liderança, e um dos tópicos desta disciplina agora é o líder. Já falamos sobre a igreja, sobre organização da igreja, administração e liderança, e agora vamos falar sobre o líder, que é um assunto bem repercutivo, né? No meio não só cristão, mas no meio secular também. Nos nossos dias temos uma escassez de liderança muito grande. Temos muitos caciques, né? Chefes, mas menos liderança. Temos muitos ditadores, gente que dita as regras sem que ninguém possa opinar nada. Então, esse tipo de liderança está descartado, de líder, melhor falando. Então, se fôssemos definir o que é um líder, eu diria que o líder é aquele que cresce em meio às outras pessoas, né? Não tem como crescer ou liderar algo sem que você esteja envolvido, sem que você tome para si, né? Tudo aquilo que envolve você e está ao seu redor. Então, liderança é conduzir, é guiar, é mostrar o caminho, né? E é claro, de forma participativa, de forma que ele também seja um daqueles que está sendo liderado, né? Porque liderar é se colocar como um liderado. Ninguém consegue liderar sem que antes seja liderado. Então, isso é um princípio básico para passar a ser um líder. Você tem que ter passado por um processo de ser liderado por alguém. Uma das crises de liderança nos nossos dias tem sido exatamente esse ponto. O fato de muitos chegarem a exercer a função de líder, mas não passaram pelo processo de serem liderados. E por um dia, e pelo fato de não serem liderados um dia, hoje tem se tornado mais um ditador do que mesmo um líder, né? Então, todo aquele que um dia foi liderado, né, sem dúvida nenhuma, vai também ser o bom líder. Aquele que aprendeu a ser liderado, sem dúvida, irá também aprender a ser um bom líder. Então, ser um líder, o que precede ser um líder é exatamente o ser liderado. Nunca esqueça isso. Então, esses são alguns pontos em relação ao significado de uma liderança, aquele que mostra o caminho, é viver e crescer entre as pessoas. E aí, todos nós sabemos, toda pessoa tem qualidade de um líder, tem qualidades, né? E o líder em especial tem qualidades que pode ultrapassar seus liderados. Isso aí é relativo. Todo líder, sem dúvida alguma, vai ter uma qualidade diferenciada do seu liderado. Isso é algo muito relativo e até necessário, né, para que haja uma característica definida de um líder e de um liderado. Então, nós vamos ver aqui embaixo, página 103, algumas qualidades espirituais que um líder precisa ter. Então, nós vamos ver que para liderar o povo de Deus ou as organizações que trabalham em prol do reino. Então, o líder ele é levantado no contexto da eclesiástico justamente para isso. Para organizar e trabalhar no reino de Deus. E para isso precisa ter qualidades espirituais, né? É imprescindível que um líder não pressuponha, né, a liderança. A sua liderança precisa ser pressuposta por qualidades espirituais. Até porque a ênfase de uma liderança eclesiástica é exatamente a espiritual. É claro que temos
em volta de nós muitas atividades sociais, né? Muitos relacionamentos pessoais, mas também o nosso alvo maior é conduzir as pessoas a um relacionamento espiritual, não só com a própria igreja, mas também com o nosso Deus. Então, a ênfase maior na vida de um líder são as qualidades espirituais. É claro que ele vai ter a necessidade de ter aptidões para muitas situações, aptidões para muitas atividades, mas a maior qualidade de um líder não é o fato dele saber conduzir um culto, não é o fato dele saber organizar uma festa, não é o fato dele saber fazer um planejamento de trabalho, não. A maior virtude de um líder é as qualidades que ele tem espirituais, aquilo que caracteriza ele como um homem e uma mulher de Deus. Temos aqui qualidades morais. Qualidade moral de um líder é exatamente aquele líder que sempre busca andar conforme os princípios morais da palavra de Deus. Não estamos falando aqui de um homem que não possa falhar, de uma mulher que não possa falhar. É possível que possa acontecer de cometer algum erro, alguma falha. Porém, sem dúvida nenhuma, essa pessoa, esse líder, não estará fadado a ficar prostrado ou continuar cometendo o mesmo erro, sem dúvida alguma. Eu já sempre costumo dizer que falhar não é uma característica de um mau caráter. Não. O mau caráter não é falhar. Mau caráter ou não ter caráter é viver no pecado. Cometer uma falha, cometer um erro, todos nós estamos fadados a isso e sujeitos. Todavia, um líder de verdade, ainda que cometa uma falha, ele tem uma postura, ele tem capacidade espiritual, né? Lembra que falamos das qualidades espirituais? Ele tem estrutura para voltar ao caminho e começar de novo, sem cometer os mesmos erros ou sem viver cometendo os mesmos erros, certo? Então isso é caráter, né? São qualidades morais na vida de um líder. Qualidades pessoais, né? Nós temos aí algumas qualidades que é importante. Todo líder possui características, página 105, características definidas, algumas mais organizadas do que as outras. É claro que ninguém é igual. Existe diferença de um líder para o outro. Tem líder que fala mais, tem líder que fala menos, tem líderes que são mais organizados, tem líderes que são mais avulsos, né? Deixa a coisa ir de todo jeito. Então há uma diferença. Tem líderes que são mais brincalhões, já tem líderes que são mais fechados, né? E por falar em líderes brincalhões, é muito bom ressaltar que é muito importante você que é um líder sempre se colocar no seu lugar, ter uma postura, né? Se você era uma pessoa brincalhona, não quer dizer que você perca esse altruísmo, né? Não, senhor, não é pecado isso, mas hoje como líder você e eu precisamos ter uma postura diferenciada, tá certo? Temos que ter, não confundir liberdade com libertinagem, né? Libertinagem com liberdade. Temos liberdade de comunhão, temos liberdade de viver em harmonia uns com os outros, mas dentro do respeito, dentro dos nossos limites, que a palavra de Deus nos orienta a ter, respeitando a posição de cada um, respeitando cada um como superior a si mesmo, né? Como ensina a palavra de Deus. Então há uma lista aqui de uma série de qualificações necessárias para o líder. O líder precisa ter fé, coragem, e aí vai, né? Depois você lendo, você vai observar as muitas qualidades que nós precisamos ter e aquelas que não temos, né?
é uma oportunidade para me rever, e você também, se está faltando alguma qualidade aqui em relação à pessoa do líder que você é. Temos motivações, o que deve impulsionar um líder. Então, uma das coisas que não deve impulsionar o nosso serviço no reino de Deus são as recompensas. Nós não podemos trabalhar no reino de Deus visando ser recompensado pelos homens, pelas pessoas, de forma nenhuma. Nós precisamos trabalhar no reino de Deus visando ser recompensado pelo nosso Deus, ok? Página 107, a maturidade dos cristãos. Todo trabalho na causa do mestre precisa visar a edificação e o crescimento espiritual do nosso irmão em Cristo. Então, tudo que a gente venha fazer em relação ao reino de Deus, seja dentro da igreja ou fora da igreja, não deve visar um proveitamento próprio, mas o proveitamento do irmão, para o crescimento do nosso irmão. E muitas vezes, para promover isso, às vezes a gente tem que perder algumas coisas. Perder o que, por exemplo? Perder tempo, né? Às vezes sacrificar valores, né? Dinheiro para investir naquele irmão, comprando um livro para ele, enfim, investir educação, investir em ensinamento, às vezes investir em você mesmo, né? Se preparar, fazer um curso como esse que você está fazendo agora. Isso é investir no reino de Deus. Investir em você, visando não você, mas visando as almas e o reino de Deus. Uma outra característica importante na vida de um líder não é apenas a maturidade, que é indispensável, mas também a glória de Deus. Não podemos fazer nada para a nossa própria glória, mas atribuir o serviço à glória do nosso Deus. E aí vem a página 108, falando sobre aperfeiçoamento do líder, né? E aí nós vamos ver que o líder ele vai apresentar alguns itens que devemos desenvolver na vida, no dia a dia, e tem algumas coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, passo a passo. O líder ele não chega pronto, ele é preparado, né, para um processo na vida de um líder. Então, o líder precisa ter vida e palavra, né? Não pode ser um líder que diga uma coisa agora e amanhã desfaça. Cada caso é um caso, é claro. Às vezes a gente se compromete para fazer uma coisa, mas as circunstâncias não dão, não é? As situações não nos deu liberdade para realizar aquilo que a gente pensou que ia fazer. Mas, quando isso acontecer, retratar com as pessoas que você disse que ia fazer, mas não pôde fazer por força maior. Não deixar para lá porque simplesmente você é um líder, né? Então, ser uma pessoa de palavra e sempre se retratar quando não puder cumprir o que você falou para os liderados. Como falamos, devemos procurar fazer tudo para a glória de Deus. E aqui tem uma série de itens que você pode ler e verificar para que você possa crescer. Lembre que o líder não chega pronto, ele é aperfeiçoado, ele cresce, ele desenvolve, ele não existe pronto, né? Ele não nasceu pronto, ele é preparado por Deus. E aqui temos algumas funções do líder, na página 108, lá embaixo. O líder precisa ser alguém precavido, ele precisa ter um planejamento para o presente e para o futuro. Tem que ser uma pessoa de visão, uma pessoa que tenha sempre um segundo plano em mente, para não ser decepcionado se o primeiro plano não der certo. Ele tem que ter sempre uma saída, né? Tem que ter sempre uma nova palavra, tem que ter sempre uma saída, uma porta aberta para resolver os problemas e não simplesmente deixar a desejar, né? Tem que ter resposta para os liderados. E aí nós temos aí, né? E sem contar que também o líder precisa estar pronto para defender a causa do evangelho, para defender a sua pauta, quando vier trazer uma pauta para o grupo, precisa ter tese, não é simplesmente apresentar um ponto e a si mesmo, não. Você tem que ter respaldo
explicar o motivo, a causa, a circunstância, mostrar ao grupo a necessidade de realizar isso que você está querendo realizar. E provar à luz da palavra que há uma necessidade, não é apenas uma ideia sua, mas um princípio bíblico que pode dar certo na vida dos liderados. E aí existe página 109, estilo do líder. Então, nós temos aqui duas posições, o autocrático e o burocrático. O autocrático é o estilo de liderança muito pessoal, que não compartilha com os liderados, né? É muito, o que eu posso falar? É muito pessoal, é um ditador, né? É o líder ditador que dita as suas regras sem opinião de A, sem ouvir uma sugestão de B. Esse não é o tipo de líder que a igreja está precisando. Nós temos aqui o burocrático, é o estilo de liderança, de líder, que pressupõe que qualquer dificuldade pode ser afastada quando todos acatam os regulamentos. O líder é uma espécie de negociador entre as partes e a tomada de decisão resulta de um critério parlamentar. Vou ler de novo. Esse estilo pressupõe que qualquer dificuldade pode ser afastada quando todos acatam os regulamentos. Também não é como é que eu posso dizer, o melhor estilo de liderança para o líder, né? Porque o líder ele não exclui nenhuma participação dos seus liderados em decisões que possa tomar. Nós temos aqui democrático, né? É o tipo de líder que pede e leva em consideração as opiniões dos grupos. Esse estilo de líder, ele é funcional para nós. Inclusive, nós somos um povo democrático. E isso tem um lado bom, mas também tem um lado negativo. Por quê? Porque o que é democrático é o direito do povo, significa direito do povo, né? Governo do povo, democracia, né? Vem de democracia, povo, e cracia, governo. Então, governo do povo é uma expressão grega que significa de governo do povo. Então, qual é o lado bom da história? É que o povo participa, o povo tem voz e tem vez. Só que vai existir um momento diante de algumas situações que nem sempre o povo pode decidir. Tem algumas situações que o líder tem que se colocar no lugar dele e decidir algumas coisas para o bem da equipe. E é aquilo que eu falei agora há pouco, sempre tem um respaldo, sempre tem uma palavra positiva em relação àquilo que você deseja fazer. E em relação aos outros pontos, laissez-faire e paternalistas, podemos excluir esses dois pontos e ficar apenas com o democrático e o participativo, que também tem uma linha bem semelhante ao democrático, né? O participativo também, né, ele gera mais amizade, maior identificação com o grupo. É aquela linha de líder que se envolve com o grupo, decidindo de forma unânime com a equipe, deixando a equipe participar da sua liderança. Nós temos a influência do líder nos liderados. Então, o líder tem que ser alguém que influencie, né? Influenciar com a própria vida. Antes de você falar algo para os liderados, a sua palavra deve ter peso pela influência de vida que você tem, né? Por aquilo que você faz e não por aquilo que você diz. Que às vezes o líder diz, mas o líder não faz. Então a maior influência na vida do líder não é aquilo que ele fala. Ele não influencia muito pelo que ensina ou pelo que fala. Mas ele influencia mais e o seu peso de liderança está naquilo que ele é. Ou seja, na prática do dia a dia de sua vida. Ok? E aí nós temos aí o autognose. O que é o autognose e as marcas da vida? É o conhecimento que cada líder deve ter de si mesmo.
Então não basta ter o desejo de ser exemplo se você não sabe o que tem dentro de você para ensinar os outros. Então eu não posso passar para você algo que eu desconheço de mim mesmo. Então no mínimo eu preciso conhecer a mim mesmo. Até porque conhecer a si mesmo precede conhecer os outros. Às vezes os líderes querem conhecer sua equipe, mas não conhecem a si mesmo. Então você tem que conhecer seu temperamento, você tem que conhecer até onde você tem a capacidade de chegar, você tem que conhecer os limites de conhecimento que você tem, para não tentar tratar um assunto que você não domina. Já, já tive oportunidade de presenciar alguns líderes ensinando assuntos que não dominavam o assunto. E chegou a fazer algumas perguntas e não souber responder aquela pergunta. Então isso não é bom. O bom é você tratar de um assunto que você domine o assunto e domine isso com a própria vida, né? Como a gente acabou de falar. Liderar é ensinar com a vida mais do que mesmo com o conhecimento, com a informação. Então nós temos aqui deveres dos líderes, página 115. Todo líder deve sentir o que todo mundo sente. Então isso é empatia, né? É um elemento de uma disciplina chamada aconselhamento, né? Que chama-se empatia. Você se colocar no lugar do seu liderado, né? Sentir a dor, sentir a necessidade dele, do seu grupo, da sua equipe. Isso é um dever e uma característica de um líder. E aqui tem uma série de elementos que nós precisamos observar em relação ao nosso vocabulário, em relação aos sentimentos, né? Você precisa ser um líder que tem alma, né? Um líder que sente a necessidade da sua equipe, não é só ver o seu lado. Você tem que ser flexível com todo e com toda a sua equipe. Tem muitos outros itens importantes aqui. É como eu disse, a aula não é para ler tudo, porque não temos tempo para isso. Então, página 116, você que vai fazer esse papel de leitura aí. O que o líder não deve ser e fazer. Nem o líder deve ser hipócrita, nem o líder deve mentir. Isso aí você sabe disso, né? Nem um líder deve permitir que seus sentimentos o traiam. Nem o líder deve esconder sentimento procurando aparentar o que não é. Então, nós precisamos... Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nenhum líder deve esconder seus sentimentos, é verdade, procurando aparentar o que não é. Mas um líder, todavia, ele não pode chegar na frente da sua equipe e trazer problemas para a sua equipe, problemas que aconteceram lá na sua casa, lá no trabalho. Tem pessoas que levam para a igreja, desculpe, os problemas da sua casa. Desculpe. E não pode, pessoal. Não pode. O líder precisa ter uma postura forte, diferenciada, porque o seu liderado não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Então você tem que ir com a postura, entendeu? Ainda que depois da reunião, depois da reunião com os liderados, você, né, possa chorar, você possa sozinho lá no canto, né, fazer suas lamúrias, mas não está fazendo reclamações da vida diante dos líderes, porque isso não é interessante para você. Aí tem a moralidade sem segredos. Nenhum segredo de sucesso de um líder pode salvá-lo da ruína se ele tiver segredo em sua vida moral. Então é ter uma vida limpa, uma vida transparente. Todo líder é um livro aberto diante de Deus, é claro, e diante da sociedade também. Pode ter nada assim que alguém não possa saber a seu respeito. Você tem que ter uma vida limpa. O líder e a vida moral não dá lugar à aparência do mal. Líderes são extrovertidos, extremamente abertos, gostam de brincar, tocar em todo mundo e outros não. Então, a gente tem que ter cuidado com essa liberdade, né? Para não dar ocasião à carne. Temos que ter cautela. Como eu disse no começo,
nós somos líderes e temos que ter uma postura diferenciada dos liderados. Você tem que ter o seu limite, né? Tem que ter cuidado com o relacionamento aí entre as pessoas. Você que é mulher, ter cuidado com a muita liberdade dos homens. Você que é homem também, se limitar às liberdades, né? Tem que se policiar nisso aí. Um líder cai naquilo que se acha forte. Então você nunca deve achar que não pode cometer um erro naquilo que você se acha forte. É exatamente ali onde você deve vigiar. Tem que ter cuidado aí, tá bom? Ter cuidado para não procurar não estar sozinho, né? Você que é homem com uma mulher. Ter cuidado com você que é mulher para não ficar muito tempo sozinho com um homem, né? Sempre procurar tratar dos assuntos em meio ao público, no meio da igreja, sempre com a presença de alguém ali, ok? Tá certo? Nós vamos terminando esse assunto, né? Nós temos aí a página 118. Na página 118, nós temos aí perigos pelos quais o homem pode cometer um erro, né? Dinheiro, o sexo, o poder, né? Então tem que ter cuidado com esses pontos aqui. Depois você dá uma lida aqui e verifica a necessidade de vigilância que temos nessas áreas, essas 3 áreas aí, né? Dinheiro, o sexo e o poder. Página 119, conselhos aos líderes na casa de Deus. Aprender a amar os outros, a pensar no bem deles, ter cuidado por eles, negar-se a si próprio por causa deles. Aquilo que a gente falou, um líder tem que aprender a renunciar a si mesmo e trabalhar em favor da casa de Deus, do reino de Deus. Página 121, o líder quase perfeito. Num mundo que produz informação de forma tão veloz, nos sentimos pressionados a saber cada vez mais estar atualizados. Então, a necessidade de você se envolver no conhecimento de várias áreas da vida. Você não pode estar esperando que os outros venham lhe ensinar. Você tem que buscar conhecer, tá? Se puder fazer um curso em determinada área para se aperfeiçoar, faça. Mas se não pode, não tem condição financeira de fazer um curso, busque ler livros que falam de ética moral, ética do obreiro, ética da liderança, principalmente aquela área que você mais atua. É uma área de liderança, é uma área de ensino, se aperfeiçoe na área de ensino. É uma área de liderança, se aperfeiçoe na área de liderança. A Bíblia é cheia de lições sobre liderança, né? Segundo Timóteo, 1 Timóteo, as cartas de Tiago também, Pedro fala muito sobre liderança. Então, procure absorver ensinamentos que preparem você para a função que você está atuando. E aí tem alguns conselhos na página 122. Ao longo dos anos temos assimilado a ideia que para sermos competentes temos que saber a respeito de tudo e saber fazer tudo. Então isso aqui não é um fato, mas uma necessidade também, tá? Precisamos e temos a necessidade de estar inteirado de tudo. Você pode não saber tudo, mas você precisa ter a resposta para todas as perguntas. Você pode não entender todas as respostas, mas você e eu precisamos saber de todas as respostas que chegarem a nós por meio de uma pergunta, tá certo? Então, isso é muito importante para mim e para você. Tenha uma boa leitura, Deus te abençoe e que eu e você possamos ter aprendido mais um pouco à luz desta disciplina tão maravilhosa que nos dá luz, né? Que a Bíblia nos dá luz a respeito dela, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Como eu sempre digo, se teve alguma dúvida, anota no papel e numa próxima aula ou mesmo na aula presencial, traz para a gente que a gente vai tirar suas dúvidas e trazer um esclarecimento melhor para você, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até lá.